Ele é o Senhor. Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele diz que ele é o pastor. Ele fala: eu sou o pastor, eu sou a porta, eu conheço vocês pelo nome. Nós temos um Deus que conhece cada um aqui, conhece o coração, conhece as lutas. Ele conhece as batalhas que você tem enfrentado, as crises que você tem passado. Ele conhece cada lágrima derramada no travesseiro, porque Ele é o nosso bom pastor. Uma coisa que eu fico maravilhado quando penso é como os filhos puxam os pais, ou como eles parecem com os pais, com o pai, com a mãe. Às vezes você olha uma criança e você vê, se é uma menina, você vê a versão feminina do pai, não é? Às vezes até filhos que nem convivem com os pais, às vezes criados por outra família. Quando você vê hoje isso, porque eu quero compartilhar com vocês como que Jesus revela o coração de Deus Pai. É como se Jesus dissesse: você quer ver o Pai? E Ele disse isso: veja a mim, porque eu pareço com o Pai. O Pai é a minha cara e eu sou a cara do Pai. E o tema de hoje, eu tenho o privilégio de pregar nessa noite sobre o nome próprio de Jesus. Como é que é o nome próprio de Jesus, você sabe? Sabe como é que é o nome próprio de Jesus? Todos os nomes que nós vimos até agora são títulos que destacam o ministério de Jesus. O nome Jesus é o nome próprio dele. É o nome que ele recebeu quando criança. E é sobre essa história e sobre esse texto que revela o nome Jesus Emanuel que eu quero compartilhar com você. E vamos descobrir no texto como que Jesus revela essa cara, esse caráter, essa maneira de Deus Pai se manifestar. E nós vamos conhecer assim, não apenas Jesus, mas nós vamos conhecer nessa noite um pouco do caráter de Deus Pai. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, no primeiro capítulo, Mateus, primeiro capítulo, versículo 18 em diante. Você que está em casa, é a hora agora de abrir a Bíblia e vamos deixar que ela nos fale, que ela apresente Jesus para nós, e a gente vai descobrir 18 em diante. Que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, essa é a mensagem do anjo, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e você José, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus continua o relato dizendo: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela
enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. E lhe pôs o nome de Jesus. O primeiro aspecto que encontramos neste texto da história de Jesus, sobre o caráter de Deus, é que Deus é tão humano, tão humano. E eu quero dar bastante ênfase nisso. Essa história nos mostra Jesus revelando um Deus tão humano, tão humano. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja, Jesus, Davi e Abraão têm séculos de distância. Mas ele faz esse resumo para dizer: Jesus é muito humano. Ele é descendente de Abraão. E aí, se você for lendo os versículos seguintes, você vai ver que Mateus teve essa preocupação de buscar a genealogia de Jesus, o que era muito comum no mundo daquele tempo, e é muito comum ainda hoje entre os judeus, ter esta escrita, esse registro da genealogia. E Mateus vai escrevendo de onde Jesus vem, qual a linhagem de Jesus, até chegar em Abraão. Se você olhar o Evangelho de Lucas, registro do nascimento de Jesus. Porque Mateus dá detalhes do drama pelo qual passou José e Maria. A história de Jesus, ela começa num drama familiar gigante, enorme. Daqueles dramas que você pode anotar numa lista das grandes situações difíceis de uma família e dar destaque. Quando você conta a história da família, você vai começar a história, talvez, centralizar a história naquele relato. Eu gosto muito de, quando vou à casa de alguém, se eu encontro as fotos da família na parede, eu gosto de ir ver os detalhes, ver as pessoas, tentar identificar quem é quem. E é bonito ver como a gente separa aquelas melhores fotos, não é? Os melhores momentos, as festas, os acontecimentos da família, para revelar isso para os nossos amigos. Eu nunca vi numa parede de uma casa uma foto de um grande desastre, da morte, da tragédia. Porque a gente tenta ocultar isso na verdade faz parte da nossa história, mas nós não emolduramos estas coisas. O que Deus está fazendo aqui, Ele está colocando, através da revelação de Mateus, uma moldura dramática, um drama, uma crise. Porque foi assim que Jesus veio à terra. José está desesperado, ele está aflito, porque Maria, a sua noiva ainda, estava prometida pelo pai a ele em casamento. Havia acontecido o acordo entre as famílias para que eles se casassem. E Maria era virgem, como toda jovem prometida em casamento, era assegurado assim pelo seu próprio pai. Acontece que ela recebe a notícia, e José também, da gravidez. E isso gera um tormento na cabeça, na mente daquele jovem ainda. O que eu faço? Ele tinha basicamente duas atitudes a tomar. Ou ele ia perante as autoridades e faria uma denúncia da traição da sua noiva, o que desclassificaria socialmente a sua família, a família de Maria, e traria uma tragédia para aquela moça e aqueles pais. Ou então, ele poderia fazer uma anulação de compromisso, secretamente, chamar as duas famílias, haver um rompimento do compromisso, e então Maria seria levada para viver com a sua família, em definitivo,
provavelmente nunca mais iria se casar, e iria então dar aquela criança para o seu próprio pai, ou para um irmão mais velho, se ela assim tivesse, para criar aquela criança, tentando amenizar a desonra da família. Esta é a situação. E talvez você pergunte, por que Deus, Pai, não decidiu trazer Jesus, o Filho unigênito, aquele que deveria ser gerado no ventre de uma humana? Por que Ele não traz isto numa situação menos complicada, dramática, desastrosa aos nossos olhos? Mas Deus, o Pai, Ele quer mostrar que Ele é tão humano, que Ele entra na história humana em meio a um drama. Não é em meio a uma festa. Não é em meio a uma reencarnação divina. Não é em meio a um sonho. Não é em meio a uma manifestação sua, de um anjo, de quem quer que seja. Ele entra na história humana trazendo um retrato emoldurado de quem nós somos. De quem nós somos. Do que é a nossa vida. Deus está dizendo, eu me faço humano, mas eu me faço humano completamente. Do jeito que vocês são. Do jeito que vocês são. Interessante que Jesus é chamado por Isaías, no capítulo 53, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus é humano, tanto quanto eu e você. Aliás, Jesus é mais humano do que eu e você. Porque ao olhar para a vida de um ser humano, do seu cônjuge, por exemplo, dos seus filhos, a sua própria vida, não veja a si mesmo ou os outros como 100% humano, porque 100% humano só Jesus foi. O nosso padrão de humanidade não somos nós mesmos. Parece estranho dizer isso, porque nós somos chamados seres humanos, mas nós não somos humanos. Nós somos humanos menos. Jesus sim é humano. Ele é humano mais. Ele é humano na forma como Deus planejou a humanidade em Adão, perfeito. 100% humano. Você e eu somos 99 e alguma coisa humanos, porque em nós habita o pecado. E como Deus olha essa situação de uma humanidade menor, menos, Deus faz o seu plano salvífico e revela o seu coração ao fazer Jesus entrar na história do jeito humano menos, em meio à crise, em meio ao drama, em meio à dificuldade. Isso é fundamental, irmãos, fundamental, é base, é fundamento da nossa fé. Entendermos que Jesus veio em forma humana, a Bíblia afirma isso, os concílios na história da igreja afirmaram isso, que Jesus é 100% humano. Ele não é a reencarnação de alguém, ele não é um anjo, ele não é uma manifestação divina que passou pela terra, ele é ser humano. Sofreu, teve fome, teve dor, foi traído, morreu. Portanto, esse nosso Deus, ele pode se aproximar de nós. Essa é a maravilha da história do Natal, da história de Jesus, que Deus se aproxima de nós. Ele entra na nossa vida. Deus sabe quando os dramas humanos acontecem conosco, o que eles significam. Deus sabe quando uma mulher é traída pelo esposo e como as relações ficam cortadas, abaladas, às vezes irrecuperável. Deus sabe disso, porque Jesus foi traído. Deus sabe as dores da morte, do luto, Deus sabe as dores de ver alguém doente, das perdas. Deus sabe. Porque Jesus veio ao mundo
na forma humana. Faz sentido isso para você? Eu espero que isso aproxime mais você do Senhor Jesus. Que Jesus não seja um ser distante como crê o deísmo, que Deus sim é o Criador de todas as coisas, mas que Ele criou e deixou a natureza, e deixou o ser humano viver como quer. Essa é a faceta do coração que nós vemos no início dessa história. José, desesperado, aflito, a ponto, eu não sei, talvez hoje, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus significa o Senhor salva. Nós cantamos agora há pouco, no final desse cântico, Yehová, é uma das maneiras de pronunciar. O Senhor. O nome de Jesus tem uma origem no Antigo Testamento. O nome de Jesus, você vai ver aí neste slide, a primeira menção de um nome parecido com o nome de Jesus, que dá origem ao nome de Jesus, é este que você está vendo aí, Yehoshua, que é a junção de duas palavras, o Senhor e salvação. O nome de Jesus significa o Senhor salva. O Senhor salva. E o nome no Antigo Testamento para Jesus, Yehoshua, é o nome para nós no português de Josué. Josué. No hebraico não tem J, por isso o I, começa com o I, que depois no latim se transformou para um J. É interessante a história de Josué, porque Josué, aquele Josué lá da Bíblia, da Terra Prometida, das muralhas de Jericó, ele não se chamava Josué, ele se chamava Oséias. Estranho, não é? Quem dá o nome de Josué para Josué, é quase que um segundo nome, foi Moisés. Vou chamar você de Josué. E ele então passou a ser chamado na história de Josué, porque ele recebeu a missão de pegar o povo do lado de fora da Terra Prometida, na caminhada para Israel. Quando eles chegaram às portas, a missão dele era colocar o povo para dentro. Porque lá no Monte Nebo, Moisés subiu e olhou a terra e Deus falou: olhe tudo o que você consegue. E ele viu o mar morto, ele viu o rio Jordão, ele viu as colinas de Jericó, do lado de fora ainda, onde hoje é a Jordânia. E ele disse para Moisés: você está vendo, mas você não vai poder entrar, porque você me desacatou, você me desonrou, mas eu vou chamar alguém que vai ser esse que vai conduzir para a salvação. Então Josué é um protótipo na Bíblia de Cristo. No Novo Testamento, a palavra usada, já no aramaico, que é um hebraico popular, é a próxima palavra, e é Yeshua. Yeshua. Yeshua é a palavra usada nos dias de Jesus. Yeshua. No Antigo Testamento, no hebraico clássico, Yehoshua. Depois subtrai o H-O e vira Yeshua. Que depois vem então para a próxima palavra. Essa palavra era o nome de Jesus, aramaico. Jesus falava aramaico, nos dias de Jesus se falava aramaico, e depois então vem para o grego e depois vem para o latim, quando então aparece o J, Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque não há como nós entendermos a vinda de Jesus e o nome de Jesus sem esse conceito do Natal. Por falar em Natal,
essa semana na palavra Cristo. Inicia-se a palavra Christmas com as iniciais da palavra Cristo. Então há um movimento na Europa, em vários países, Canadá, Estados Unidos, para que se comemore o Natal sem Cristo. Eles dizem Christmas without Christ. Christmas without Christ. Natal sem Cristo. Porque ofende, segundo eles, as outras religiões. Então eles querem, e esse documento propunha mudar o nome deste feriado do dia 25 de dezembro para outro nome. E se não fosse a pressão de líderes religiosos, especialmente do Vaticano e de igrejas reformadas, isso iria acontecer. Houve uma pressão muito grande, dia 2 de dezembro, agora essa semana, foi cancelado o documento. Mas isso é um movimento muito forte, porque logo nós teremos um Natal sem Cristo, no nome. Porque um Natal sem Cristo, na prática, nós já temos. Quantas são as famílias, quantas, que passam pelo dia 24 e 25, sem sequer mencionar por que se chama Natal, Natividade. Sendo assim, não se compreende o nome Jesus, ou a não compreensão do nome Jesus faz com que se passe pelo Natal do jeito que muitos passam, com muitos adornos, muitos enfeites, mas sem entender que Jesus significa Deus salva. Deus salva. Há um livro muito interessante do C.S. Lewis, que é Cristianismo Básico e Simples, Cristianismo Puro e Simples. E ele diz a seguinte frase neste livro, veja bem como Deus se revela a algumas pessoas. É verdade que Deus se revela, diz C.S. Lewis, muito mais sobre si mesmo a determinadas pessoas do que a outros. Não porque, diz ele, não porque ele tenha favoritos, mas porque há uma impossibilidade de se revelar a alguém cuja mente e cujo caráter não sejam abertos inteiramente a Deus. O que C.S. Lewis está dizendo é que Deus se revela quando há um coração aberto. Como é que vai conseguir alguém que não compreendeu o nome Jesus ter a experiência de Emanuel? Impossível. Primeiro você tem que conhecer Jesus, que Ele é Salvador, que há um problema que é o pecado humano e Ele vem para perdoar, Ele morre. Aí você entende a história de Jesus, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, para depois ter a experiência com o Deus presente. O próprio Jesus se referiu a isso, que Ele seria chamado Emanuel. Porque ele diz lá na última palavra dele, antes de voltar ao Pai, ele diz: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O texto termina dizendo, no versículo 24, ao acordar José do sonho. Tudo isso aconteceu quando ele estava dormindo. Eu fico pensando, Josué devia ser uma pessoa daqueles que dorme mesmo quando a coisa está caindo do lado dele. Eu não consigo fazer isso, não. Eu tenho dificuldade com o sono, não sei como é que você é. Mas o fato é que, ou num cochilo do meio da noite, depois de ter virado na cama muitas vezes, ou num longo sono de quem não está nem aí com o que está acontecendo lá fora na hora que vai dormir e consegue dormir, que bom quando vejo alguém assim, o José acorda do sonho. E ele entende
que ele pode continuar a vida agora. Agora ele está pronto. Agora as coisas acalmam no coração dele. Então essa é a experiência que a gente pode ter. Que maravilha, não é? As coisas não param de ficar dramáticas de uma hora para outra, mas a gente acorda do sono e diz: eu vou continuar. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar vivendo, eu vou continuar celebrando o Natal, vou festejar, porque eu sei que Jesus é Emanuel. Amém? Eu sei que Jesus é Emanuel. Essa é a minha experiência. Por isso, José acordou do sono, tomou Maria. Nós vamos continuar os planos do casamento, vamos fazer a festa, vai ter tudo que estava planejado. E só depois que a criança nasceu, ele de fato a tomou como esposa e teve com ela relações. Isso é ter Jesus. Jesus, na sua relação, na relação dele conosco, não nos livra do presente. Ele é perdoador e ele é humano. Amém? Queria orar com você e convidar você a colocar seus dramas, seus problemas diante desse Jesus Emanuel. José colocou Maria. Quem que são as Marias da sua vida hoje? Os problemas, as dificuldades. Não é? Maria colocou Jesus, Maria colocou José. Quem são os Josés da sua vida? Abaixe sua cabeça, nós vamos orar e nós vamos consagrar ao Jesus Emanuel a nossa vida. E a gente vai acordar do sono. Sabe aquela atitude de quem não quer pensar no assunto, de quem precisa de uma pílula para dormir, para esquecer do problema, ou para aquela pessoa que precisa da internet para usar o seu tempo, aquela pessoa que prefere gastar todo o tempo que tem livre numa série na Netflix, em maratonar uma série, para não pensar no problema. Não, irmãos, nós olhamos para os problemas, porque Deus é Emanuel, Deus está conosco. Nós acordamos, enfrentamos as situações difíceis, nós ajudamos pessoas a enfrentarem situações difíceis, porque Deus está conosco, não comigo, Ele está conosco. Ele é assim, a natureza dele, essa é a experiência que Ele nos convida a ter. E nós vamos orar agora, para consagrar, para entregar as nossas realidades. Talvez você vai entender Deus conosco. Fique em oração, nós vamos ouvir o cântico do nome de Jesus Emanuel. Enquanto oramos, aí nos nossos bancos, enquanto colocamos a nossa vida no altar. Nosso Deus Emanuel, Emanuel, Emanuel,
Vamos ficar em pé, irmãos. Fique em pé em nome de Jesus. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Quero convidar você a estender as suas mãos para esse Deus Emanuel, porque Ele anda conosco, Ele está com você, Ele toma na nossa mão. Pai, nós queremos agora, a semelhança de José, sermos visitados pela Tua presença que já está em nós, já está conosco, para trazer essa certeza, esta convicção de que o Senhor está dirigindo as nossas vidas, e todos os dramas, todas as lutas pelas quais passamos não saem do teu conhecimento. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo afirme, aplique em nossos corações a convicção de que o Senhor é um Deus que conhece as nossas dores, que conhece as nossas lutas, que anda conosco, que toma a nossa vida nas Tuas mãos, que nos perdoa, que nos reconcilia. Coloca isso, Senhor, no coração de cada homem, cada mulher, cada pessoa que nesta hora se apresenta diante do Senhor. Ajuda-nos a seguirmos a nossa vida como José fez, como Maria fez, certos que o Senhor anda conosco. Toma, Senhor, a nossa vida e traz descanso, descanso. Fala o nosso coração, ó Pai, não temas. Queremos ouvir esta afirmação do Senhor, como José ouviu. Não temas, não temas. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, e oramos para que estas verdades da Tua palavra nos ajudem a viver e celebrar o nome de Jesus com alegria, nos ajudem a celebrar o Natal com uma comunhão contigo, com uma entrega ao Senhor, com a experiência desse Deus Emanuel. Ajuda-nos nisso, Senhor. Manifesta a Tua presença esses dias, nessa semana. Aqueles que estão sobrecarregados, como José estava, aqueles que estão aflitos, estão preocupados com as coisas, as demandas da vida, traz este alívio, traz esta convicção de segurança, de que o Senhor está ao lado. Nós oramos por isso, consagramos a Ti, traz todo tipo de cura, de libertação. Tira de nós, ó Deus, a angústia, tira de nós a insônia, tira de nós a preocupação, tira de nós, Senhor, a irritação, a desconfiança. Nós oramos, Pai, nos entregamos a Ti, consagramos a Ti, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, esse Jesus que salva, esse Jesus que está presente, o amor infinito do Deus, o Pai que se revelou, e a presença do Espírito Santo estejam com você, com a sua casa, com todos os que buscam ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Jesus, 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 o nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus
é sobre todos o nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. O nome mais santo, o nome mais puro, o nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, o nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Aleluia.